E voltamos com a nossa entrevista ao vivo de hoje para conversar com a eleita deputada federal Duda Salabert, do PDT por Minas Gerais. Já está aqui com a gente na linha e também em imagens, dividindo aí a nossa tela lá no canal da Band Minas no YouTube. Tudo bem com você, Duda? Seja bem-vinda aqui à Band News. Tudo ótimo, querida. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar conversando com vocês, com a rádio que eu mais escuto em Minas Gerais, que é a Band News FM. Ah, legal, que bom. Duda, primeira perguntinha remonta a uma fala sua, ainda como vereadora, se eu não me engano, de que você prometeria plantar uma árvore para cada voto que tivesse caso fosse eleita como deputada federal. Conta pra gente como que tá esse projeto. Você vai conseguir efetuar? Bom, na verdade, essa promessa veio primeiro, uma promessa enquanto vereadora. Eu fiz uma campanha sem santinho, sem panfleto, sem adesivo na época e disse que cada voto que tivesse seria uma árvore que plantaria. Eu terminei a eleição para vereadora com mais de 37 mil votos. O fato colocou meu nome no SPC das árvores. Mas plantamos mais de 3 mil árvores de novembro até março desse ano e criamos com a prefeitura um projeto de ecoalfabetização que prevê o plantio de mais de 50 mil árvores em Belo Horizonte, próximas escolas, no caminho para as escolas, porque nós entendemos que o caminho para a escola tem que ser o melhor caminho possível e quem vai plantar essas árvores vai ser um projeto junto com a comunidade escolar, professores, pedagogos, alunos, familiares plantando árvores, reconectando a família com o meio ambiente e durante os plantios vão ter aula de educação climática. Então a gente não só vai cumprir a meta, mas superá-la. E na campanha para a deputada federal mantive a mesma promessa. E agora vamos levar esse projeto de ecoalfabetização para o Brasil inteiro e repetir de novo uma campanha lixo zero. Foram mais de 10 mil candidaturas para a deputada federal no Brasil. Apenas uma não usou santinho, panfleto, adesivo ou bandeira, que foi a nossa. A primeira candidatura da história do Congresso Nacional a fazer uma campanha sem imprimir nenhum santinho. Duda, muito boa tarde, é Bruno que fala com você agora, seja bem-vinda ao Band News Minas, segunda edição. Antes da pergunta, eu quero reformular um destaque que a gente deu no comecinho do jornal, que é a declaração de apoio do PDT à candidatura e à eleição do presidente Lula no segundo turno. O candidato Ciro Gomes, do PDT, que concorreu ao cargo, ele disse que acompanha a decisão do partido, mas não citou o nome do presidente. Esse vídeo foi publicado hoje nas redes sociais, a gente vai ouvir aqui agora a declaração do Ciro, dizendo que espera que a decisão ajude a oxigenar a democracia aqui no Brasil. Acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Ouvindo o Ciro Gomes, Duda, eu queria te perguntar como é que você vê essa decisão do PDT de apoiar o ex-presidente Lula no segundo turno e, mais do que isso, como é que você vê a postura do Ciro Gomes durante todo esse processo eleitoral desse ano? Bom, eu estou vice-presidenta nacional do PDT, participei dessa reunião hoje com a Executiva Nacional e defendi que o partido deveria apoiar o Lula no segundo turno. Foi essa a minha posição e essa posição ela foi aprovada unanimemente no partido, né? E o Ciro Gomes é um dos representantes da Executiva Nacional e acordou e votou também favorável a essa posição. Então nós entendemos que há de um lado, né, um democrata e de um outro lado um genocida. Então nós temos que ficar no campo da democracia e apoiar o Lula. E mais do que isso, o PDT não só apoiou, mas não houve uma negociação por cargos e ministérios. Houve uma negociação programática. O PDT levou ao PT 3 pontos que nós achamos interessantes incluir no programa do Lula caso eleito, que seria, primeiro, a criação de uma renda básica no país. Segundo, renegociar as dívidas das pessoas que estão no SPC, né, tirar o nome das pessoas do SPC. E terceiro, universalizar a escola em tempo integral, ou seja, o nosso debate e nossa construção com o PT foi no campo programático como tem que ser. E sobre o Ciro Gomes durante as eleições, a conjuntura estava posta de um país polarizado entre, de um lado, a barbárie encarnada no Bolsonaro e, do outro lado, a visão de mundo progressista que nós defendemos. Então, essa polarização impossibilitou qualquer outro tipo de candidatura que tivesse destaque.
Duda, um dos questionamentos, aliás, uma das angústias de alguns eleitores que queriam muito votar em você para deputada federal era em relação a uma ala do PDT que tem uma identificação com o governo do Bolsonaro, né? E que adota posturas que divergem um pouco do partido e também das suas bases, né, dos seus fundamentos como parlamentar, como política brasileira, e que talvez se votassem em você poderiam arrastar junto aí parte dessa ala e causar uma esquizofrenia, digamos assim, né, no sentido ideológico aí do partido e também de composição da Câmara. Como que você vê isso? E aí eu emendo nessa mesma pergunta. Como que vai ser para você, que tem uma herança também, que, né, do PSOL, como que vai ser agora que o Ciro Gomes, ok, foi junto com o partido nesse apoio ao Lula, mas disse que não aceitará cargo e que ficará mais externos, colocou numa posição mais assim altiva. Caso haja algo que deteriore a democracia, aí sim eu denunciarei, aí sim eu serei, né, ativo, mas por hora eu ficarei mais como um observador, ajudando a população brasileira. Você acha que o partido e você vai querer ajudar a situação, ajudar o governo e as pautas do governo, caso o ex-presidente Lula seja eleito, ou vocês terão conflitos em relação à postura e à decisão do partido diante das pautas que surgirem contrárias ao governo Lula? Bom, são dois pontos. Primeiro ponto, que foi uma fake news criada dentro do próprio campo progressista de que, caso eleito, eu puxaria um monte de conservador. Eu estou vice-presidente nacional do partido e pergunto, qual conservador? E as pessoas não sabem responder, porque foi uma fake news criada. E nós colocamos uma chapa composta por sindicalistas, inclusive eu saindo agora da Câmara de Vereadores, o vereador que vai assumir é um sindicalista de mais de 20 anos na luta sindical, um representante, um camarada de luta, né? E essa fake news foi criada sem nenhum pingo de reflexão crítica sobre as estruturas partidárias. Na verdade, esse pensamento deveria ser apontado, por exemplo, em partidos que fizeram federação, em que deu de fato usando o seu termo, né, essa esquizofrenia. Então, por exemplo, nós temos o PSOL, que é um partido revolucionário, que federou-se com a rede, e nós sabemos que na rede tem alas moristas e alas bolsonaristas também. Então, na verdade, esse argumento valeria para partidos que fizeram federação. Por exemplo, o PT federou-se com o PV e caberia para lá. Para o PDT, não, porque não federou com ninguém. E eu ajudei a construir a chapa e construir uma chapa organizada organizada em sua maioria por pessoas do campo, né, de luta, tal qual nós estamos. E outro ponto também, durante toda a história de Minas Gerais, nenhum deputado puxou outro candidato, só o Nicolas Ferreira agora que uma votação astronômica conseguiu puxar outros candidatos. Então foi a primeira vez na história que um deputado federal faz isso aqui na história de Minas. Isso é um ponto. E sobre a pós-eleição, o meu compromisso, eu digo sempre, eu não sou uma pessoa de partido, eu sou uma pessoa de campo. Mais importante do que avançar o partido é avançar o campo popular, o campo de luta, o campo democrático, o campo que defende os direitos dos trabalhadores. Então, o meu compromisso é com os direitos dos trabalhadores. Se vierem projetos a favor dos direitos dos trabalhadores, terá totalmente meu apoio. Mas se vierem projetos que atacam os direitos dos trabalhadores, lógico que nós iremos recusar. Eu não tenho compromisso nenhum com nenhum partido, eu tenho compromisso com o campo popular, com o campo de esquerda, com o campo progressista, que é de onde eu venho, de onde eu me nutro ideológico e politicamente. Então essa pergunta tem que ser feita para o Lula e o Alckmin, se eles vão levar projetos que aprofundem o neoliberalismo no Brasil. Nós temos uma postura crítica de superação do neoliberalismo. Opa, desculpe-me, desculpe-me. Uma postura de superação do neoliberalismo e de defesa dos direitos dos trabalhadores. Duda, para a gente fechar, a gente teve a reeleição em primeiro turno do governador de Minas, Romeu Zema, e um dos primeiros problemas que ele vai encontrar nesse novo mandato dele é a questão não só da Serra do Curral, mas de toda a mineração e de tudo que envolve mineração aqui em Minas Gerais. Como é que vai ser sua atuação em Brasília nesse sentido? Nós fizemos um compromisso que, caso eleito, nós iríamos buscar construir na esfera nacional um fundo de diversificação econômica para que municípios que dependam da mineração consigam superar a mineração em Minas Gerais, porque nós estamos num contexto de emergência climática e de crise hídrica. E aqui em Minas, sobretudo no quadrilátero ferrífero, minerar significa destruir os nossos aquíferos, já que o minério de ferro está, né, onde está nos reservatórios de água, que são os aquíferos. Daí nossa defesa em relação à Serra do Curral, e nós vamos, né,
continuar um mandato em defesa das serras, das águas e propondo modelos e alternativas de diversificação econômica. Nós precisamos diversificar a economia de Minas Gerais a fim de superar essa minério dependência. E eu, quanto deputada federal, vou lutar isso em esfera nacional, mas também em esfera estadual, né, combatendo essa visão do Romeu Zema, que acha que nós vamos ficar ricos moendo nossas montanhas. Nós não vamos ficar ricos moendo nossas montanhas. Nós vamos ficar ricos produzindo ciência, tecnologia e inovação. Isso se dá em valorizar as universidades públicas de Minas Gerais. É esse o nosso compromisso, é esse o nosso propósito. E, a médio prazo e curto prazo, esse Fundo Nacional de Diversificação Econômica, porque nós não aguentamos, no contexto de crise climática, uma mineração predatória que vai destruir nossas águas e carbonizar ainda mais. Acho que tivemos aqui uma queda logo no finalzinho da resposta da Duda Salabert, mas aproveito para agradecer, nosso tempo estourou, conversamos com ela, que foi eleita, né, como deputada federal por Minas Gerais, pelo partido PDT. Duda Salabert foi a nossa entrevistada de hoje. Ontem, Nicolas Ferreira, e ao longo dessa semana a gente conversa com outros